Começa agora o MAC Notícias, com Duda Blumer. Olá! A pandemia do novo coronavírus parou o mundo e fez todos, na medida do possível, permanecerem em suas casas. Conosco, alunos do terceiro semestre do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, não foi diferente. E como ficamos impossibilitados de irmos até os estúdios de rádio da universidade, procuramos dar continuidade às atividades da disciplina de audiojornalismo de nossas próprias casas. E dentro do possível, produzimos o nosso radiojornal conforme programado no início do semestre. Assim, procuramos abordar diversas editorias, mas sempre colocando o impacto dessa pandemia em cada uma delas. Dentre os assuntos, destaque para a questão econômica, que, independentemente da área de atividade, atingiu e ainda atingirá a todos os profissionais, sejam os que trabalham no pequeno comércio da sua vizinhança ou em grandes eventos de entretenimento. Então, fique conosco. O Rádio Jornal MAC Notícias começa agora. O nosso programa começa falando da rotina imposta pela quarentena à grande maioria da população de São Paulo e de todo o Brasil. Com exceção dos trabalhadores de serviços essenciais, a imposição foi a mesma, o isolamento social ou a quarentena. Agora, acrescente a essa rotina de isolamento o trabalho em home office e o acompanhamento dos filhos no ensino à distância. Muitas mães tiveram que reorganizar as atividades dos pequenos e adotar novas medidas que não prejudicassem o seu trabalho em casa e as tarefas escolares. A repórter Camila Depani conversou com algumas mães que relataram como está sendo essa experiência. O trabalho em casa, mais conhecido como home office, tem um papel importante para manter a renda das famílias durante a quarentena. Mas com as escolas fechadas, os desafios das mães que precisam cuidar de seus filhos nessa situação e ainda manter o foco no trabalho são muitos. É o caso da publicitária Marcela Benedetti, mãe da pequena Lorena de 2 anos e 8 meses. Ela conta que foi difícil conciliar as duas atividades. No começo eu até tentei conciliar o trabalho home office e cuidar dela ao mesmo tempo, mas foi em vão, não teve como, porque é uma fase que assim, precisa de muita atenção, é atividade em tempo integral, porque a energia dela é muito grande e a fase é de descoberta, né, a todo momento. Para uma criança de quase 3 aninhos entender que tem de ficar em casa e ver a sua rotina alterada por conta de uma pandemia como essa que estamos vivendo é algo complicado. A publicitária explica quais foram os comportamentos que ela notou em sua filha nessa experiência da quarentena e longe da escolinha. Tem sido muito difícil lidar com essa situação, mais pela questão dos sentimentos que ela está descobrindo, né? Ela sente saudade, sentimento de agonia, de tristeza e até de tédio às vezes. Eu tento fazer o máximo possível para amenizar essa situação, mas não tá fácil, porque eu também tenho os mesmos sentimentos. Sem previsão para o retorno das aulas e reaberturas das escolinhas e creches, muitas mães precisam conciliar essa tarefa de cuidar de seus filhos, dar o suporte para que eles se concentrem nos estudos online, ficar de olho para que eles não percam o foco e mantenham a qualidade no aprendizado, enquanto precisam cuidar da casa e dar atenção às atividades do trabalho. A auxiliar administrativa, Thaís Oliveira, está na mesma situação da Marcela. Mãe da Alice, de 10 meses, Thaís acredita que está conseguindo lidar bem com a situação. Eu acordo por volta das 8 horas da manhã, começo a trabalhar, e aí a bebê, ela acorda umas 10 da manhã, né? Então, assim, dá para eu conseguir ajustar os horários, né? E eu não faço 1 hora de almoço, mas também eu não fico focada, né, às 8 horas no trabalho, mas eu consigo dar conta de tudo. E a Thaís tem trabalho dobrado, pois além da Alice, ela também é mãe do Matheus, de 10 anos, que tem muitas tarefas escolares. Tá difícil para ele também, porque não é fácil você fazer prova em casa com o bebê chorando, né? Televisão ligada. Então, assim, para ele também tá difícil. Mas, assim, a gente já tá até se habituando, né? Acostumou.
Apesar de tudo, ela conta com a ajuda do Matheus para cuidar da Alice. Fora tem dias que é bem perrengue, né? O dia que eu estou em fechamento, por exemplo, eu recebo muitos e-mails, assim, então às vezes a bebê atrapalha um pouco. Mas aí o meu filho de 10 anos acaba me ajudando também, né? Camila Depani para o Mike Notícias. A matéria que acabamos de ouvir é apenas um exemplo do que está acontecendo em milhões de casas ao redor do mundo. E também se encaixa perfeitamente na rotina da nossa repórter. Estou certa, Camila? Oi, Duda. É isso mesmo. Eu me identifico muito com as nossas entrevistadas. Dar conta, na maior tranquilidade, dessa nova rotina que muitas mães estão vivendo, não é fácil. Eu posso falar disso com experiência própria. Eu sou mãe do Giovanni, que está com 10 meses, e assim como vocês, também estudante universitária. Então, eu tenho que acompanhar as aulas online, fazer os trabalhos do curso e lidar com meu bebê que começou a engatinhar faz pouco tempo e precisa de atenção o tempo todo. É muito difícil. Com as creches e as escolas fechadas, o ensino veio para dentro de casa e cada mãe faz o seu melhor com as ferramentas que cada uma tem. No entanto, precisamos saber que esse vínculo com os filhos precisa ser nutrido constantemente. É necessário que busquemos o equilíbrio entre o home office, a atenção aos estudos dos filhos, além dos cuidados da casa. Essa pandemia trouxe a necessidade de mudanças, adaptações e novas inspirações para as mães, que buscam sempre fazer o melhor para seus filhos e sua família. E é o que eu estou tentando fazer constantemente. Lojas e shoppings fechados, restaurantes operando apenas com serviços de delivery, salões de beleza sem nenhum cliente. Essa é a nova realidade que estamos vivendo. A cidade de São Paulo caminha para os 3 meses de quarentena, e com isso, não existe uma perspectiva econômica do que fazer nesse momento, principalmente no que se refere aos pequenos comércios. Eu conversei com a Marília, uma cabeleireira aqui do meu bairro, que está passando por essa situação. Acompanhe a reportagem. Talvez tenha sido fácil entendermos que ficar em casa era necessário. Mas os pequenos comerciantes tinham uma preocupação a mais além do isolamento social. Para os que dependem de forma direta da movimentação de pessoas em seus estabelecimentos, a pandemia foi uma surpresa que não sabiam como lidar. É o caso de Marília Solange Silva, dona de um salão de beleza na zona norte de São Paulo. Ela teve que fechar o seu salão no dia 17 de março, e foi uma decisão tomada em conjunto entre ela e os funcionários. Uma das coisas que mais me motivou a fechar e nem vir mais aqui durante pelo menos uns 15 dias foi a notícia que o pessoal estava passando da prefeitura e obrigando as pessoas a fecharem. Tudo, eu acabei ficando com muito medo, com isso eu fui sair, chamei todos os meus funcionários primeiro, né, conversei com todos eles, e algumas eu dei férias, eu tenho 3 funcionários registrados, aí dei férias para 3 funcionários registrados, e as outras que eram todas autônomas, eu falei com elas que a gente ia ver como ia ficar a situação, que naquele primeiro mês eu pagaria o salário delas normal, que venceria dia 5 de abril, mas daí em diante eu não sabia como é que ia ficar. Ela conta que investiu em atendimentos individuais e domiciliares, mas que eles não foram suficientes para cobrir as despesas do salão. Durante mais ou menos quase 30 dias eu fiquei sem renda nenhuma. Simplesmente as minhas contas foram vencendo, até teve uma negociação de aluguel, mas também não adiantava porque eu não tinha como fazer esse acerto. E ficamos aí, as contas de água e luz estão todas aqui, a gente não pagou mais conta nenhuma. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, 600 mil pequenas empresas no Brasil tiveram que fechar as portas devido à pandemia do coronavírus. E o que fazer numa situação como essa? Para Haroldo Matsumoto, sócio consultor da Prospera Educação Corporativa, a hora de reinventar a maneira de fazer negócio, desviando-se do medo que tem atingido as pessoas. O empresário ele vai ter que estar atento a essa situação, verificando como é que está o nível de contaminação, se o comércio permanece não aberto. E aí eu tenho uma dica muito importante para ele evitar superestimar a abertura do comércio, fazendo muitos estoques, fazendo recontratações de imediato. Então eu acho que ele tem que ser muito criterioso na hora que ele for reinvestir, na hora que ele for reabrir as portas do comércio dele. Haroldo também ressalta
a importância de não deixar a incerteza do momento tomar conta de novas ideias que o comerciante pode ter. Não adianta ele ficar tão inseguro, com tanto medo, que interrompa as atividades ou as ideias que ele pode ter para enfrentar tudo isso, né? Então, o primeiro ponto é a atitude, de ele continuar em movimento, continuar trabalhando, continuar estudando, pesquisando, experimentando, né, novas ferramentas para atender esse cliente nessa situação. Então, continuar enfrentando. A esperança em relação ao negócio de Marília, salões de beleza, é que existe a possibilidade de que muita gente procure este tipo de serviço, tão logo o governo autorize a reabertura. A matéria que acabamos de ouvir foi feita no início do mês de junho. Eu falei recentemente com a Marília e, graças às novas flexibilizações da quarentena, ela já pôde abrir o salão. Assim como o salão de beleza da Marília, o comércio, de forma geral, foi bastante afetado pela pandemia. Mas podemos destacar os trabalhadores autônomos, que certamente foram os mais prejudicados nesse período. Na reportagem de Catarina de Rienzo, vamos conhecer um pouco da realidade de alguns deles e como estão se adaptando para continuar exercendo seus trabalhos. Trabalhar por conta própria nunca foi fácil, pois nunca se sabe como estará o mercado no dia a dia. Mas quando este trabalho é suspenso do dia para a noite, como é neste momento, o profissional chamado de autônomo é afetado de forma brusca, já que o seu negócio depende muito de que a economia esteja em pleno funcionamento. Eles enfrentam diariamente uma grande insegurança de como vão pagar suas contas e como vão manter seus salários. Este é o caso de Roberta Alves, professora de Pilates que dá aulas no seu estúdio dentro de casa. Muito difícil, né? Porque as dívidas são enormes, né? Assim, quando a gente já tinha dívidas com o nosso salário, né? E agora sem receber, tá bem difícil. Vai ficar bem difícil a volta também, né? Porque a gente vai pôr aí mais uns 6 meses a 1 ano para conseguir restabelecer de novo aquele nível que a gente estava, entendeu? Roberta ainda conta como tem tentado manter seus alunos durante a quarentena, já que não pode recebê-los em sua casa. Eu agradeço que, devido à minha profissão, eu consegui fazer um esquema de dar aulas online de Pilates, porque eu dou aula de Pilates com aparelhos, mas a base do Pilates são os exercícios de solo, sem acessórios até. Então, eu passei a dar esses exercícios para os meus alunos. Claro que não foram todos os alunos que aceitaram fazer as aulas online. Então, vamos dizer aí, eu perdi mais de 60% dos meus alunos. Hoje não está sendo nada fácil, porque meu marido é desempregado. E estamos vivendo aí com esses 40% de alunos pagantes. Apesar de suas dificuldades, Roberta reconhece que ter seu estúdio dentro de sua casa foi um benefício e tanto nessa quarentena. Na minha situação, eu tenho que agradecer, porque male, os poucos alunos que eu estou conseguindo, tá dando para pagar o mínimo das contas básicas, né, e comer. Mas eu acredito, vários amigos meus autônomos fecharam seus estúdios. Um dos motivos que eu não fechei meu estúdio, que ele é montado dentro da minha casa, que é um espaço bem grande, então eu resolvi usar metade da casa para montar o estúdio. Então eu não pago aluguel, eu não tenho funcionário, então tudo isso também leva em conta, né? Além do problema rentável, alguns autônomos sofreram as consequências do próprio isolamento em si, já que seu trabalho, para ser realizado, depende muitas vezes de sair de casa. Como é o caso da dona Fátima Rodrigues, confeiteira de 58 anos que está tendo muitas dificuldades nessa quarentena. A minha maior dificuldade é estar saindo para comprar os meus ingredientes. Muito difícil, porque não dá para sair toda hora, eu tenho que ficar esperando entrar as encomendas para ver o conteúdo, a quantidade, e aí fica difícil estar saindo, porque não dá para, né, como o slogan diz, fique em casa, fica muito complicado para mim. Mas em meio a todo esse caos, Fátima conseguiu enxergar vantagens em como tem trabalhado e também na forma de se relacionar com seus clientes. Eu percebi a grande relevância, né, das redes sociais. Acho até que a única ferramenta possível para a comunicação. Serviu, inclusive, para aproximar, né, mais o meu trabalho com os meus clientes e tornar a minha marca, no caso a Fatia Divina, bem mais humana. Apesar dos benefícios das redes sociais,
Tanto Fátima como Roberta e milhares de trabalhadores autônomos sabem que nada se compara como realizar suas funções cara a cara com seus clientes, e não vem a hora disso voltar a acontecer. Com produção de Giovana Carvalho, Catarina de Rienzo para o MAC Notícias. Alunos de cursinhos pré-vestibulares de todo o Brasil também estão passando por um período inédito e desafiador. O adiamento do Enem pelo MEC surgiu como uma possível solução para diminuir a angústia de milhões de estudantes. Mas, sem ainda uma nova data de prova, o futuro desses estudantes segue indefinido. O repórter Andrei Semensato foi saber como essa situação atípica mexeu com a rotina de alunos e instituições de ensino. A quarentena limitou o contato entre professores e alunos, fator importante na preparação de quem sonha em entrar na universidade. O maior vestibular do país teve sua data adiada, mas outras provas seguem com os calendários mantidos. O professor e coordenador dos processos seletivos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Milton Pignatari, acredita que a decisão de adiamento do Enem foi positiva, pois assim se buscou o princípio da isonomia, que coloca os participantes no mesmo grau de conhecimento. Dependendo da retomada, aí a incógnita que a gente não tem a resposta, e acho que nós e nem ninguém, é a incógnita de que vamos retomar realmente as aulas em agosto? Então, a partir daí, se você vai recuperar essas pessoas, vai recuperar essa matéria perdida, eu acho que o adiamento foi importante, porque você cria esse princípio. Agora, mais uma vez, vai depender muito de qual é a proposta, né? O número de inscritos do Enem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o adiamento, nesse momento, foi importante para que você possa, de uma certa forma, ouvir os estudantes também, dar uma oportunidade de eles poderem fazer a prova em comum, condições de igualdade com os outros candidatos. O professor comentou sobre o bom trabalho dos cursinhos dentro das dificuldades impostas, afirmando que alguns alunos preferem o estudo em isolamento e outros se dão melhor em grupos. Nem todo mundo tem o recurso disponível a todo momento. Algumas famílias têm só um celular, só um computador, então isso pode prejudicar um pouquinho. Mas a assessoria está sendo feita da melhor maneira possível. Isso pode, sem dúvida, trazer um retorno, porque as pessoas não estão paralisadas, as pessoas estão indo atrás da informação, até porque, mesmo com o adiamento do Enem, mesmo com o adiamento de alguns processos, elas vão ter que prestar um processo seletivo de alguma maneira. Porém, alguns alunos estão sentindo falta dos plantões de dúvida, como é o caso da estudante Gabriela Soares, de 19 anos, que sonha em cursar medicina. Ela conta que os plantões online não possuem a mesma efetividade que uma conversa com pessoas que já estão na faculdade. Por mais que o cursinho, o meu pelo menos, ofereça esse serviço de plantão online, demora muito mais, porque tem uma fila, enfim. Então o jeito é a gente se virar, a gente precisa pesquisar na internet, precisa, sei lá, perguntar para uma pessoa, para um amigo que já esteja na faculdade, que já passou por esse processo, ou então perguntar para alguém que seja bom naquela determinada matéria. A estudante Ellen Miyazaki, de 18 anos, acredita que o prazo de 2 meses proposto para o adiamento do Enem é muito curto comparado a uma pandemia que não tem previsão de término. Ela sugeriu uma proposta para que o MEC e os cursinhos consigam diminuir as desigualdades acadêmicas. Muitos estudantes não têm acesso a plataformas digitais, não têm acesso à internet, então o MEC deveria sim disponibilizar materiais que favorecessem os estudos dos alunos em casa. Eu acho que os cursinhos poderiam doar alguns materiais ou pelo menos fazer algumas campanhas para recolher materiais de alunos que estudaram lá. O momento é difícil e muitos estudantes já desistiram do ritmo à distância. Enquanto não há previsão de retorno, é necessário que todos se mantenham conectados neste momento tão crucial para suas vidas. Andrei Semensato, para o MAC Notícias. Ainda na área de educação, mas agora para quem está encerrando a graduação, uma novidade são as bancas de TCC. Neste semestre, as apresentações dos trabalhos de conclusão de curso serão online e no Mackenzie não será diferente. O professor Hugo Harris, responsável pelo TCC do curso de jornalismo, conversou com o repórter Wesley Santos. Olá, estou aqui com o professor Hugo. Muito obrigado pela sua participação. Minha primeira questão é a seguinte: em virtude da impossibilidade de ocorrer presencialmente, como serão as bancas de TCC no curso de jornalismo? Wesley, tudo bem com você? Então, as bancas de TCC esse semestre serão feitas de forma remota, será feita à distância. Então, a gente vai usar uma plataforma digital, né, para fazer essa mediação, e cada um na sua residência, né? Então,
A gente vai enviar um link de convite para o aluno, para os professores e para convidados externos. E todo mundo que quiser entrar nessa sala virtual para participar dessa banca vai poder participar. Obviamente que de uma forma passiva, apenas o aluno e os professores que vão interagir dentro dessa sala. Vai ser tudo super tranquilo, está tudo super planejado. Qual é a sua expectativa em relação às apresentações, visto que isso é algo novo, que nunca tinha ocorrido antes? Eu acho que com a experiência que os alunos já tiveram nesse semestre por meio das aulas, né, alguns já apresentaram até trabalhos, né, em algumas disciplinas, acho que não vai ser muito problemático. E se houver algum tipo de problema, claro que os alunos contarão com a compreensão da banca, né, que vai levar em consideração que estamos num momento de exceção, que não é o ambiente costumeiro dos alunos para realizar as bancas, né? Então vai ser tudo muito confortável para o aluno dentro do possível, né? Por se tratar de um aplicativo, a banca terá algum limite de espectadores simultâneos? O limite da sala, o limite de entrada, na verdade, é o limite permitido pelo aplicativo, né? O aplicativo, se eu não me engano, tem um limite de 100 entradas, né? Então vai ser super tranquilo, porque nem presencialmente nós temos essa quantidade de pessoas indo assistir a uma banca. Mas caso entrem, vai ter lá a possibilidade de 100 pessoas assistirem ao mesmo tempo. Bem, professor, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte nas apresentações das bancas. Com a reabertura do comércio na Europa, a comunidade internacional começa a pensar em como será esse mundo pós-pandemia. Em especial, qual será o papel da China nesse cenário, já que o país tem sido criticado por alguns líderes mundiais, em especial pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por não ter conseguido conter a epidemia do novo coronavírus. O repórter Augusto Gomes conversou com um especialista sobre o assunto. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o presidente americano Donald Trump vem responsabilizando o governo chinês pela crise mundial, já que os primeiros casos surgiram justamente lá, e constantemente fala em punição. Para o filósofo e analista político André Assi Barreto, é possível que essa atitude de Trump possa ser seguida por outros países. Nesse caso, a punição em relação à China seria comercial. A sociedade internacional pode se organizar até coletivamente no sentido de algum tipo de retaliação, alguma forma de retaliação, principalmente comercial ou talvez na forma de pagamentos, né? Enfim, isso é uma coisa para ser discutida posteriormente, mas eu acredito que a punição mais provável seria uma retaliação comercial. Mas como fica o Brasil caso se concretize uma eventual punição comercial da comunidade internacional à China, já que o país tem a China como um dos grandes parceiros comerciais? Para se ter uma ideia do tamanho desse acordo, somente no ano de 2019 o Brasil exportou mais de 60 bilhões de dólares para o país asiático. Dessa forma, insistir em punir a China pela suposta negligência no trato do coronavírus pode complicar comercialmente a situação brasileira. Segundo o Itamaraty, sanções à China poderiam forçar o Brasil a reduzir ou até encerrar as negociações com seu maior parceiro comercial. Assi Barreto acredita que, diante dessa situação, o Brasil só tem a perder. Na verdade, o Brasil, eu acho que o quadro é um pouco mais negativo para o Brasil de qualquer maneira, né? Porque se a gente pensar lá na frente na imposição de sanções à China, o Brasil poderia ter que deixar ou diminuir as suas práticas comerciais com a China involuntariamente. Então não se trata nem de uma questão de escolha, né? Existem setores do atual governo que são bastante pró-China, principalmente a ala militar do governo, mas de repente, né, dependendo do grau e do tipo de medidas a serem tomadas, a relação pode ser diminuída ou encerrada até por motivos de força maior que vão além do poderio do Brasil. Então não tem saldo muito positivo para o Brasil nessa história. Augusto Gomes, para o MAC Notícias. Assim como em todos os momentos da história, em especial quando ocorre uma grande crise, como essa em que estamos vivendo, a economia terá um papel fundamental na recuperação do que podemos chamar de normalidade. Acompanhe o comentário de Augusto Gomes. As previsões econômicas são realmente alarmantes.
Com a pandemia do Covid-19, restaurantes, bares, comércios em geral foram obrigados a fechar as portas, o que gerou uma crise que forçou mais de 600 mil empresas a encerrarem suas atividades. O IEE, Índice de Expectativas dos Economistas, que via com otimismo o ano de 2020, graças à aprovação da nova Previdência, registrou uma queda considerável de 115 pontos em fevereiro para 74,4 em março e abril. Isso significa que grande parte da economia gerada pela nova Previdência já foi perdida. Para se ter uma ideia, durante a crise de 2008, a maior da história recente, os Estados Unidos chegaram à marca de 10% de desempregados. Hoje, no Brasil, por conta desta pandemia, já atingimos um impressionante número de 13% de desempregados. Durante essa crise do novo coronavírus, enquanto alguns líderes políticos reagiram de forma rápida à epidemia, outros não entenderam o tamanho da crise, como foi o caso do presidente brasileiro. O comentário é de Matheus Fonseca. A política mundial está sendo colocada à prova durante essa pandemia. Líderes têm de tomar decisões diariamente com relação ao controle da doença. A Nova Zelândia tornou-se o modelo a ser seguido. A primeira-ministra Jacinda Ardern tomou diversas medidas para eliminar completamente o vírus de seu país e obteve os melhores resultados aplicando os ciclos de isolamento social completo, em que a população é impedida de sair às ruas por um determinado período de tempo. Países como Croácia, Japão, Alemanha e Austrália têm diminuído o número de infectados diários e já iniciaram o processo de reestruturação econômica, reabrindo seus comércios e produções de forma progressiva. Já o Brasil, além do negacionismo do presidente Bolsonaro, que desde o início vem tratando a Covid-19 como uma gripezinha, vive uma crise política que só prejudica o combate à pandemia. Num momento de gravidade como esse, seria sensato esperar que os esforços do país estivessem voltados a um objetivo comum. Mas o que estamos vendo é que, além da dificuldade do país em combater o novo coronavírus, estamos caminhando para um embate político e social também sem precedentes. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a área do entretenimento e do esporte. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Rádio Mackenzie. É notório que a quarentena afeta a todos. Ficar distante das coisas do dia a dia, sem saber quando podemos retornar às atividades mais corriqueiras, provoca desconforto em qualquer um. Mas para os mais velhos, as consequências são bem maiores. A solidão e o medo sempre fizeram parte da vida dos idosos, mas com a necessidade do isolamento social, toda essa situação se intensifica. A repórter Júlia Lara conversou com 2 idosos e um especialista para entender melhor, tanto na prática como na teoria, como eles, idosos, têm lidado com o distanciamento social. Acompanhem a reportagem. O isolamento social tem sido um momento de reflexão e dificuldade para muitos, e para os idosos não é diferente. Vera România Leone tem 85 anos e tinha o hábito de sair de casa todos os dias, mas teve que se readaptar. Todo dia eu saía. Eu moro pertinho da igreja e eu vou na igreja. Além disso, ela sente muita falta da convivência do dia a dia. Não tem jeito. Saudade a gente sente mesmo. Falta. Vontade de ver, de conversar. Já para Juliana Leone, filha de Vera, a rotina tem sido muito mais puxada do que não poder sair de casa. Ela está lidando com os riscos e a necessidade de cuidar de sua mãe de maneira um pouco mais distante, já que apesar delas morarem próximas, no mesmo bairro, as recomendações pedem o distanciamento. Eu preciso pelo menos 2, 3 vezes por semana ir lá, ver o que ela precisa, fazer compra para ela, guardar tudo, né?
Ou às vezes tem dia que eu levo comida, porque ela não tem lá para comer. Então, tudo isso é uma nova vivência para nós. Eu também estou trabalhando em casa, fica muito complicado, eu não tenho horário para ficar dando essa atenção para ela. Maria Tranquilin faz parte do mesmo grupo de risco de Vera. Ela tem 73 anos e sua rotina ativa também faz falta. Mais que eu sinto falta de sair de casa é ir na missa e fazer caminhada, que eu ia fazer caminhada, ia na minha ginástica. Eu tô achando bastante falta, nossa, muita falta. Mas ela demonstra acreditar em um futuro mais tranquilo no pós-pandemia. A gente vai ter que tomar cuidado, claro, no começo, tudo. Mas vai ser ótimo, porque eu creio que vai voltar tudo normal, vai ser tudo normal. Dá pra gente sair, ir na igreja tranquila. Agora a gente sai, tem que voltar correndo. Depois eu acredito que vai ser bem melhor, eu creio. O psicólogo clínico José Roberto Simões Jr. explica que a recém-preocupação mais excessiva com os idosos tem muita importância. A atenção voltada para ele nesse momento é fundamental. É necessário que ocorra de todas as formas possíveis, desde a parte governamental até no âmbito social em que eles estão inseridos. Para ele, há uma cultura deficitária em relação ao tratamento do idoso, que, muitas vezes, é tratado como descartável. Eles tiveram sentimentos, eles têm sentimentos, né? Mas eles passaram por situações, eles têm uma experiência de vida fantástica, carregam uma bagagem incrível. Além disso, Júnior também fala sobre o medo que os idosos já naturalmente carregam. O perfil psicológico, a essa altura, fica muito danificado de uma forma geral. É o medo que assombra, é o medo que bate na porta. Eles já vivem isso numa situação por conta da idade. Os idosos, neste momento, passam, assim como todos, por uma situação de incerteza e apreensão. Mas a esperança de Maria demonstra como ela e Vera, mesmo com toda a situação preocupante, principalmente aos idosos, ainda vivem pela melhora. Júlia Lara, para o MAC Notícias. Uma das personagens que ouvimos na reportagem, a Dona Vera, a avó da nossa repórter Júlia Lara. A Júlia nos trouxe um relato sobre como tem sido esse momento para ela como neta. Pois é, Duda, eu tô passando por isso na pele. A Vera é minha avó e realmente o dia a dia tem sido bastante desafiador, já que a gente não consegue estar com ela 24 horas por dia. E ela sente muita falta de estar por perto da gente, sabe? Por mais que ela ame ficar em casa, ela gosta sempre de ficar com companhia. E essa é a parte mais complicada. No meu caso, eu tenho as aulas online e os meus pais trabalham na maior parte do dia. Mas a gente vai tentando, assim, achar um tempinho para dar essa atenção que ela precisa, mesmo com as precauções que a pandemia pede. Eu só queria muito ter mais tempo, na verdade, porque eu confesso que não é só ela que gosta de ficar com a gente. Eu também amo passar o tempo com ela. Agora o esporte. A última partida de futebol oficial realizada no Brasil foi no dia 16 de março de 2020. Guarani e Ponte Preta se enfrentaram sem saber que uma completa paralisação no esporte estava por vir. Desde então, os torcedores têm acompanhado os grandes momentos do futebol pela televisão. Canais abertos e fechados transmitem jogos históricos como forma de acalentar a população neste período difícil. São Paulo e Liverpool de 2005, Corinthians e Chelsea de 2012 e Brasil e Alemanha de 2002 foram algumas das partidas exibidas. Acompanhe na reportagem de Matheus Fonseca como jornalistas esportivos e torcedores têm feito para suprir essa falta do futebol brasileiro, que até o momento não tem data marcada para retornar. A bola rolou com alegria no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Em um jogo com 5 gols, Guarani venceu a Ponte Preta por 3-2, fechando com chave de ouro a última partida válida pelo Campeonato Paulista antes da paralisação. Desde então, o vazio no peito dos amantes de futebol é amenizado através de reprises transmitidas aos domingos, que substituem os jogos habituais. Luca Fanucci, corintiano apaixonado, é mais um torcedor que sente falta do esporte mais popular do país e pôde reviver a emoção da conquista de 2012 através do VT, transmitido pela Rede Globo. Cara, eu acho que esses VTS, né, que a Globo tá passando, estão sendo muito bons pra gente reviver essa emoção que
que a gente tem com o futebol, né? E eu, como corintiano, quando eles reprisaram a final do Mundial de 2012, cara, eu me lembrei como se eu tivesse com meus 11 anos de idade lá, de pé aqui no sofá, vendo, mano, torcendo o máximo, quase, mano, infartando pro Corinthians ganhar aquele 1-0 e, mano, rever esse jogo de novo foi como viver uma história. É fato que as reprises de futebol estão fazendo muito sucesso entre os telespectadores brasileiros. Contudo, como estão lidando os jornalistas esportivos acostumados com a velocidade da informação e que agora passam por um período mais sabático do esporte? O repórter João Paulo Capelanes relatou o que os profissionais da comunicação podem fazer para contornar essa situação. Quando eu falo sair da zona de conforto, é importante por quê? Porque eu tive que deixar de lado toda uma rotina de transmissões de futebol, de apurações, de entradas no ar com o mesmo tema, claro, com informações diferentes. Quando você vai para uma outra área, você sai da zona de conforto e você é testado como profissional. Então, o meu foco foi justamente colher novas fontes e poder explicar minuciosamente para o ouvinte o que ele tem que e o que ele não tem que fazer em relação a essa pandemia que infelizmente é mundial. Outro assunto que tem tomado os noticiários esportivos nos últimos dias está relacionado ao retorno do futebol no Brasil. Alguns times, como o Flamengo, são favoráveis. Já Fluminense e Botafogo apresentam opinião contrária. O repórter André Ranieri fala um pouco sobre a preservação da saúde neste momento de pandemia. No Brasil, por exemplo, eu acho que já é um absurdo, né? Porque a gente está vivendo o epicentro do coronavírus global, ainda em ascensão. Então, você cogitar a volta do futebol nesse momento, por mais que seja sem torcida, eu não vejo com bons olhos, né? Eu vejo que é uma preocupação muito maior com questões financeiras do que propriamente com saúde pública. Já João Paulo Capelanes enumera alguns fatores favoráveis à volta do futebol, desde que isso seja feito em segurança. O futebol precisa voltar independentemente se teremos torcida ou não. E a gente sabe que não teremos torcida. Acredito eu até que a vacina, o que é prometido para o segundo semestre de 2021, apareça. Então, assim, se o futebol voltar, renda de bilheteria os times vão continuar não tendo. Ok, só que os patrocinadores, muitos vão voltar. A televisão vai voltar a transmitir, consequentemente a grana entra. Com a produção de Wesley Santos, Matheus Fonseca para o MAC Notícias. A falta de jogos não afeta somente o sentimento de torcedores e jornalistas. As equipes estão perdendo uma das suas maiores fontes de renda, que é o dinheiro das partidas. Com isso, os clubes estão tendo muitas dificuldades para conseguir pagar os funcionários e atletas. Mas como isso será resolvido? Quanto tempo levará para o futebol voltar à sua normalidade? O repórter Tom Konsminski conversou com 2 especialistas da área, que deram suas impressões sobre este momento no esporte número 1 do mundo. Com esse grande período sem futebol, os clubes estão sendo muito afetados financeiramente. Sem o dinheiro das partidas, alguns estão optando por reduzir o salário dos seus jogadores, o que está causando muita polêmica, já que alguns atletas se mostraram contrários a essa atitude dos clubes. Para Ari Rocco, professor na área de gestão de esportes da Universidade de São Paulo, esse período sem jogos pode fazer com que muitos clubes entrem em falência. Então, a receita de um clube de futebol, basicamente, ela se divide em 3. Né? Os ingressos, o dia do jogo, ingressos e programas de sócio-torcedor, os direitos de transmissão e o patrocínio. Aqui a gente não vai considerar a venda de atleta, tá? Que seria uma 4ª fonte de receita, mas essas 3. Então, o que acontece? Não tendo o jogo, que nem a gente está com os campeonatos parados aqui, não tendo o jogo, os clubes não entregam produto para a televisão, consequentemente os patrocinadores não têm as suas marcas envolvidas, então tanto televisão e patrocinadores pararam de pagar. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está analisando uma possível volta do esporte aos gramados. No Rio de Janeiro, a federação autorizou a volta dos jogos do Campeonato Carioca com portões fechados. Já em São Paulo, os clubes estão voltando aos treinamentos aos poucos, mas sem a previsão de partidas no momento. Anderson Gurgel, professor e pesquisador sobre as relações entre comunicação, esporte e economia, não está tão otimista em relação à normalização do futebol. A normalização do futebol brasileiro é igual à normalização dos shoppings, a normalização da vida cultural, quer dizer, primeiro que a gente sequer ainda já chegou num ponto de
de normalidade para a vida cotidiana. Então, não temos previsão para isso ainda, para voltar às aulas, para uma volta de uma rotina, para ir ao cinema, né? Então, o problema do futebol enquanto um território do mundo do entretenimento é muito crítico, porque a área de entretenimento está sem perspectivas concretas. Ao que parece, o futebol ainda levará um bom tempo para voltar à sua normalidade. Os jogos estão sendo retomados aos poucos, mas sem a presença dos torcedores. Os clubes perdem uma parte considerável de sua receita. Ari acredita que mesmo com a volta aos gramados, o futebol levará ainda um bom tempo para se recuperar financeiramente. Do ponto de vista de público no estádio, eu acho que a normalização só vai acontecer quando descobrirem uma vacina de fato, uma vacina eficiente para o coronavírus, né? Que as pessoas têm trabalhado aí com 2021, 2022, né? Para o público voltar ao estádio. Agora, até o sistema esportivo chegar aos valores que movimentava hoje, eu acho que deve demorar pelo menos mais uns 4 ou 5 anos. Até a volta do futebol, os clubes terão muitos problemas na questão financeira. Alguns times vão sentir a crise mais do que outros, até por conta de uma administração e gestão melhores. Porém, para Gurgel, mesmo os clubes de primeira divisão vão passar por sérias dificuldades. É que, concretamente, vão sair mais prejudicados os clubes que já estão em situação financeira mais fragilizada, né? Quer dizer, já existe um problema, tem clubes aí com dívidas imensas, né? O próprio Corinthians, o relatório mais recente, dá números absurdos de dívidas de mais de 700 milhões, o Botafogo no Rio tem dívidas quase que impagáveis, então quase todos os clubes têm dívidas, mas algumas dívidas estão muito mais críticas, preocupantes. No meio de tantas dúvidas, uma coisa é certa, a volta do futebol, quando ocorrer, será diferente de antes da pandemia. Com os times em crise financeira, será mais difícil vermos grandes contratações de jogadores. Tom Kosminski para o MAC Notícias. E a pandemia também cancelou o evento esportivo mais importante do mundo, as Olimpíadas, que neste ano seriam realizadas em Tóquio, no Japão. Quem fala sobre isso é o repórter Arnaldo Dibi. Quando falamos sobre esportes, um dos principais eventos que vem à cabeça são as Olimpíadas, que foram adiadas pela primeira vez em sua história. Para entendermos a gravidade do assunto, em comparação a acontecimentos como esse, os Jogos Olímpicos já foram cancelados em 3 oportunidades, ambas durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Em relação aos atletas olímpicos, que muitas vezes têm a Olimpíada como competição mais importante em seu calendário, também são muito prejudicados, pois um ano pode ser muito para eles. Mas, por meio de declarações, atletas brasileiros demonstraram satisfação com o adiamento, pois sabem que é a decisão certa a ser tomada. Quem acaba sendo mais prejudicado com o adiamento é o país sede, o Japão, que tem um prejuízo estimado de aproximadamente 33 bilhões de reais em seu PIB deste ano, de acordo com especialistas. Mas a previsão é que o país consiga recuperar todo o prejuízo em 2021, com o acontecimento do evento. Atores e atrizes de teatro também estão enfrentando uma situação difícil durante a pandemia. São profissionais que necessitam do público para apresentar a sua arte, e nos tempos atuais, se reunir com outras pessoas não é a melhor opção. Sem espectadores, faltam oportunidades de trabalho e, consequentemente, falta dinheiro para se sustentar. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Luca Redwa. Não é novidade para ninguém que o mercado está sofrendo por conta da pandemia, mas os artistas, dependentes da presença do público para ter sua renda, sofrem ainda mais. Shows, peças e contratos tiveram que ser adiados ou até suspensos. A atriz de 25 anos, Noelle Abreu, mostra as maiores dificuldades que artistas como ela estão passando. A maior dificuldade do isolamento tem sido a ausência de remuneração para suprir as necessidades básicas. Aqui nós moramos em 2 pessoas, 2 artistas, e que a renda vem exclusivamente dos trabalhos artísticos. Então a falta do trabalho, consequentemente de dinheiro, faz com que a preocupação com as contas elas fiquem muito grandes. Nós moramos de aluguel, temos contas básicas, né, de água, luz, telefone, etc. E então nós sentimos que é a falta do dinheiro para o pagamento dessas contas que tem sido a maior dificuldade. Por outro lado, o ator, diretor e professor de teatro, Carlos Raal, não passa pelas mesmas dificuldades que Noelle Abreu, por conta de sua fonte primária ser o seu salário de professor. Como professor, eu mantenho meu emprego, que é de onde eu tiro a minha renda principal. Minha maior fonte de renda vem do meu trabalho como professor. Então, quanto a isso, não fui prejudicado. Não desistir é fundamental em momentos de dificuldades, como vivido por Noelle, que vê na internet uma luz no fim do túnel
para aumentar seu conhecimento sobre a arte. E a internet, sim, é fundamental, porque é o meio que nos faz chegar até as pessoas, o meio que é de fácil acesso para a maioria da população e, no momento, a única forma de nos manter conectados com o público. A internet também é essencial para não deixar esfriar o contato com seu público, mantendo sempre viva essa relação. Carlos Raal mostra que o público incendeia o espetáculo, fazendo com que o autor deixe seus problemas para trás. Uma plateia cheia, ela esquenta o espetáculo. Às vezes, se você está meio sem energia, e você vai para fazer o espetáculo tecnicamente. Você já tem o texto decorado, você tem as suas ações decoradas, as marcas, e você vai e fala assim, bom, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor de cabeça, eu estou triste, e você vai para o espetáculo pronto para fazer tecnicamente, ou seja, cumprir as suas marcas, falar o seu texto da melhor maneira possível e ok. Mas, às vezes você tem uma plateia ótima, entusiasmada, quente, e aquilo faz com que você se motive. A ajuda do público pela internet, no meio desse caos que vivemos, é essencial para que pessoas como Noelle e Carlos um dia voltem a fazer o que amam, com a produção de Arnaldo Dibi, Luca Rédua para o MAC Notícias. A matéria do Luca nos traz apenas uma pequena amostra de como a área da cultura e do entretenimento vem sofrendo com a pandemia. No cinema, por exemplo, além da questão financeira, o modo de avaliação dos filmes para concorrer ao Oscar vai mudar. As informações são da repórter Giovana Reis. Até mesmo o Oscar 2021 sofreu impacto com a pandemia do Covid-19. A Academia resolveu adiar a premiação, que antes estava prevista para o final de fevereiro, para 25 de abril. Além disso, o isolamento social fechou cinemas de todo o mundo e foi preciso suspender a regra que obrigava a exibição dos filmes em Los Angeles, para que eles pudessem concorrer ao maior prêmio de cinema mundial. Agora, a exibição em plataformas online já é suficiente para indicação e podem concorrer filmes lançados até 28 de fevereiro. A mudança torna possível que membros da academia conheçam obras que eles não veriam pessoalmente e abre o leque de possíveis indicações. Apesar de ser uma decisão tomada em razão da pandemia do novo coronavírus, isso só reforça a importância que as plataformas de streaming ganharam nos últimos anos. Enquanto as salas de cinema estão fechando uma a uma, os cardápios de filmes e séries de serviços de streaming têm tudo para ser o consolo do público em tempos difíceis. Plataformas como Netflix, Apple, Globoplay e Amazon Prime avançam em ritmo forte. É um novo hábito de consumo do qual vamos precisar nos acostumar. Afinal, após esse período de isolamento social, vem um novo mundo que está sendo construído agora para todas as atividades. E na área de lazer e entretenimento não será diferente. Nós estamos chegando ao final do nosso Rádio Jornal, que procurou mostrar um pouco de como todos nós fomos afetados pela pandemia. Mas não poderíamos terminar esse trabalho sem falar de quem está na linha de frente do combate ao novo coronavírus, os profissionais da saúde. É o que nos traz a crônica de Camila Depani. É bem provável que daqui a alguns anos, quando historiadores, jornalistas, escritores e roteiristas escreverem sobre o que foi esta pandemia, e podem ter certeza de que teremos muitos livros e filmes, ficcionais ou não, sobre este tema, certamente os principais personagens dessas histórias, e por que não dizer heróis dessa luta contra o novo coronavírus, serão os profissionais da saúde. São eles que, diariamente, independentemente do perigo de contágio, estão nos hospitais, exercendo um trabalho difícil e arriscado para salvar a vida de milhares de pessoas. Cada uma das vítimas do novo coronavírus tem uma história própria. Não são somente números, e muitas delas eram da área da saúde. São médicos, enfermeiros e outros profissionais ligados direta ou indiretamente à área que passam horas intermináveis longe de seus familiares, numa luta contra uma doença que ainda não tem cura. Então, de nossa parte, segue esta simples e singela homenagem a todos vocês que, de alguma forma, contribuíram e continuam contribuindo para que a vida continue. Muito obrigada. E é com essa homenagem aos profissionais da saúde que terminamos o nosso Rádio Jornal. Esse não foi o trabalho com o qual todos nós sonhávamos no início do semestre. Em virtude das dificuldades de se fazer tudo à distância, é possível dizer que eu e meus colegas procuramos fazer o melhor possível para cumprirmos o que nos foi determinado pela disciplina.
E antes de encerrarmos um radiojornal feito exclusivamente com questões relacionadas à pandemia provocada pelo novo coronavírus, é importante lembrarmos que em algum momento isso tudo vai passar. Mas o que parece não passar na sociedade brasileira e mundial é um outro vírus, o da intolerância. Mesmo com toda essa crise, mesmo com todo o distanciamento, continuamos a assistir atos covardes provocados pelo poder do mais forte sobre as minorias, e com claros sinais de que o ser humano continua a não aceitar conviver com a diferença. Nos últimos dias, pessoas no mundo todo foram às ruas, correndo o risco de serem infectados, mas com coragem para dizer: as vidas importam, seja elas quais forem. Se haverá uma mudança de consciência na sociedade em razão de tudo o que temos passado, é difícil dizer. Mas se tudo isso nos tornar mais tolerantes, já será grande coisa. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso Rádio Jornal. Até o próximo programa. O MAC Notícias é uma produção acadêmica da disciplina Audiojornalismo do terceiro semestre do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, turma 3D11. Alunos: Andrei Semensato, Arnaldo Dibi, Augusto Gomes, Camila Depani, Catarina de Renzo, Duda Blumer, Giovana Carvalho, Giovana Reis, Júlia Lara, Luca Redua, Matheus Fonseca, Tom Kosminski e Wesley Fernandes. Apresentadora e editora responsável: Duda Blumer. Produção: Andrei Semensato. Locução: Matheus Fonseca. Edição de áudio: Doni Paruti. Edição de vídeo: William Santos. Professor responsável: Vanderlei Dias.